Gravando, gravando, tudo certo? Vamos ver. Áudio correto, tela correta, perfeito, maravilha, gravando. Tudo bem com vocês, pessoal? Turminha de Álgebra 1. Estou com saudade de vocês, faz tempo que eu não os vejo. Estava corrigindo a prova de vocês no meio dessa correria, estávamos todos no meio de adaptações, mas eu acredito que todas as adaptações que tinham que ser feitas foram feitas. E imagino que agora, a partir de agora, o curso de vocês vai correr normalmente. Tudo bem com vocês? Qualquer coisa, mandem mensagem. Estou com saudade de vocês, hein? Vamos lá, vamos continuar então nossa matéria. Estávamos vendo, terminamos de ver a parte de sistema de coordenadas, base, certo? Então, agora que nós temos já, estamos trabalhando com sistemas de coordenadas, nossos vetores não são mais, entre aspas, setinhas jogadas no espaço. Lembrando que vetores são classes de equipolência, vocês já sabem disso, né? Mas no fundo, a gente acaba, na hora de desenhar na lousa, acaba virando setinha, né? Então, agora que nossos vetores já têm coordenadas, ou seja, já tem um x, y ou então um x, y, z, nós podemos avançar na quantidade de recursos que nós temos para trabalhar com esses vetores. Tá? O que nós vamos falar hoje está aqui, perfeito. Nós vamos falar sobre tipos de produto, né? Então, um espaço vetorial ele tem diversos tipos de produto. Nós vamos conversar sobre alguns deles, com ênfase no produto escalar. Na próxima aula, vamos conversar sobre o produto vetorial e depois o produto misto. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos tirar o meu cabeção daqui. Cabeção vai virar cabecinha. Yes, cabecinha. Perfeito. Então, vamos prosseguir. Deixa eu colocar aqui. Estão me vendo? Estão... Tá. Então, ó, tipos de produto. Opa, bati aqui. Certo. Num espaço vetorial... Caramba, esse microfone tá... Eu achei que tava bom, mas tá chato. Deixa eu levantar ele um pouco mais aqui. Pra não ficar batendo. Alô, alô? Perfeito. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. São basicamente três tipos de produto. Tá? Então, o primeiro produto é o produto que a gente já sabe. Vetor. Esse é o primeiro. Por escalar. Ah, quase espirrei aqui. Gostaria de não espirrar no microfone, estou meio resfriado. Tá? Então, vetor por escalar. Ou seja, qual que é o efeito do produto de um vetor por escalar? Esse nós já conversamos bastante. Então, vetor por escalar, se eu pego alfa vezes v, qual que é a consequência? Resulta em um vetor de tamanho do alfa vezes tamanho do v. Tá? Lembrando que isso daqui, essas duas barrinhas é norma do vetor, barrinha única é módulo de um número. Tá? Perfeito? Então, pessoal, foco absoluto aqui, ó. Vocês podem estar passando batido por vocês isso aqui. Tá? Eu pego um número vezes um vetor e o resultado dá vetor. Porque tem outros produtos que o resultado não dá vetor. Se você faz um vetor vezes um vetor, pode ser que dê um número, dependendo do produto que você usa. Perfeito? Maravilha. Então, vamos lá. Esse a gente já conhece, né? Lembrando que se alfa for menor que zero, então o sentido
do vetor resultante é contrário ao vetor original. Olha eu com meus resfriados aqui, ó. Espero que não seja corona, Né? Tá tomando todo o ar daí do quarto de vocês, né? Fazendo toda hora. Espero minimizar isso, porque a gravação é chato, mas temos que gravar aulas, não podemos deixar vocês sem aulas. Vamos lá. O segundo tipo de vetor, essa é a novidade, tá? Segundo produto, eu chamo de produto escalar. Tá? Produto escalar. Muita atenção aqui, ó. Produto escalar. Atenção nessa diferença para essa diferença. Produto por escalar e produto escalar são coisas distintas. É uma infelicidade de um nome muito parecido, tá? Por quê? Produto por escalar da vetor. Produto escalar significa que o produto é um escalar. O que é um escalar? Escalar é um número, tá? Então, o resultado é um número. Este daqui resulta em um número associado ao ângulo. Associado ao ângulo entre dois vetores U e V. Tá? Então, o resultado do produto escalar é um escalar. O terceiro produto chama produto vetorial. Tá? O resultado é um vetor. Resulta em um vetor. Ele tem duas propriedades, basicamente. Tá? Ele é associado à área entre dois vetores. E ele também gera um terceiro vetor, o resultado dele é um vetor ortogonal aos outros dois vetores anteriores. Lembrando que ortogonal é a generalização de perpendicular, tá? Ortogonal é isso aqui, ó, cabeção. Deixa eu jogar pro cabeção. Tá aqui, ó. Tá? Isso é perpendicular. Perpendicular encosta. Tá? Isso é perpendicular. Agora, ortogonal é isso aqui, ó. Isso é ortogonal. Estão vendo, ó? Ó, isso é ortogonal, tá? Se eu colocar isso bem perto da câmera, vai dar a impressão que é perpendicular. Mas, na verdade, é ortogonal. Tá? Ou seja, ortogonal é quando encosta é perpendicular. Tá? Se você encostar sem mudar a direção, lembrando que isso é direção, né? Direção e sentido são coisas distintas. Se você encosta os dois vetores sem mudar a direção e dá perpendicular, então eu digo que eles são ortogonais. Perfeito? Yes. Tá? Então, ele está associado a duas coisas, basicamente. Primeiro, ele tem relação com área entre... eu tô com o cabeção aqui, né? Pronto. Área entre
dois vetores. Tá? E segundo, produz um vetor ortogonal a outros vetores. Assim, ortogonal a outros dois vetores. Eu vou tirar minha cabeça para escrever. A outros dois vetores. Só para vocês saberem o que está escrito no slide. Lembrando que isso vai ficar como material para vocês. Tá? Perfeito. Ó. Então, são esses três tipos básicos de vetores. Tá? Eu tenho outros tipos de produtos. Eu tenho, por exemplo, um produto que eu vou chamar de produto misto. Nós vamos estudar ele também. Vamos estudar ele na terceira aula para a P3, produto misto. Só que o produto misto, na verdade, você faz primeiro um produto vetorial. Tá vendo o mouse aqui? Produto vetorial, depois um produto escalar. Tá? Então, a base para você entender tudo são esses três vetores. De resto, é a combinação deles. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar de preto mesmo. Vou colocar assim, ó. Temos também produto. Vou colocar em quarto lugar. Menos importante. Quer dizer, é horrível falar menos importante, porque ele não é menos importante, ele é importante pra caramba, tá? Mas ele não tem uma grande novidade em termos de execução do produto. Ele é um produto, primeiro você faz o vetorial, depois você faz o escalar. Tá? Vou colocar produto misto, já que estamos conversando sobre os produtos. Produto misto. Ele está associado a volume. Volume entre dado por três vetores. Dado por três vetores. Perfeito? Maravilha. Então vamos seguir para falar realmente dos produtos em si, né? Não fazendo um resumo de todos eles. Para isso, eu preciso conversar um pouquinho antes com vocês, bater um papo sobre norma e tamanho. Deixa eu voltar com a minha cabeça. Tá. Então, norma de vetores. Então, a gente já sabe que norma de um vetor é exatamente o tamanho do vetor. Tá? Agora, de forma prática, como que faz para você calcular a norma? Então, dado uma base, vamos pensar o seguinte, ó. Dada uma base ortonormal, o que é uma base ortonormal? Todos os vetores são 2 a 2 ortogonais e a norma de todos. Vou colocar aqui embaixo, né? Coisa desagradável. E a norma de todos os vetores é 1. Tá? Isso é uma base ortonormal. Tá?
Ou seja, dada uma base ortonormal, formada por vetores E1, E2, E3, formada por vetores E1, E2 e E3, em um vetor U igual a x1, y1, z1, pergunta, como que eu faço para calcular o tamanho desse vetor? Deixa eu jogar ele para cá. Tá? Como podemos calcular a norma do vetor U? Agora, por isso que é importante a noção de base ortonormal, tá? Ela é ortogonal, 2 a 2 ortogonais, e ainda por cima todos os vetores são normais, tá? Agora, olha só. Essa noção de ortonormal vai servir para cá, tá? Então, significa que nessa base, vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho uma base E1, E2, E3. Aqui. E1, E2 e E3. Tá? Eles são 2 a 2 ortogonais. Tá? Aqui está em 3 dimensões, por isso que o E2 tá inclinado. Tá? Porque eu tenho uma base assim, ó. Aqui, ó. Tenho isso de base, tá? E1, E2, E3. Perfeito? E aí, dado um vetor nessa base, pega o vetor U igual a x1, x2, coloquei x1, y1, z1. Podia ter colocado x, y, z, né? Como eu estou só usando um vetor, eu vou colocar aqui, ó, x, y, z, tá? Depois eu vou precisar desse x1, y1, mas fica para depois. Tá? Então aqui, ó, x1, apaguei o x, x, y, z. O que acontece? O x, ele é o coeficiente do E1. Isso é a mesma coisa que escrever, ó, x vezes E1 mais y vezes E2 mais z vezes E3. Esse símbolo, o parênteses, é a mesma coisa que escrever isso nessa base. Tá? Na base beta. Que base beta? A base beta é a base formada por E1, E2 e E3. Tá? Esse símbolo com parênteses significa exatamente isso. Ou seja, significa dizer que o E1 é esse vetor, o U é esse vetor aqui, ó. Tem x aqui no E1, tem y aqui no E2, tá? Tem y no E2 e tem z no E3. E, deixa eu prolongar um pouquinho do vetor, né? Sendo que o E1 está aqui, o E2 está aqui, né? E o E3 está nessa linha aqui, tá? Então, significa que o vetor U, ele é essa resultante aqui, ó. Tá? Ele é formado da resultante pelo x vezes E1, y vezes E2 e z vezes E3. Ou seja, eu vou redesenhar esse diagrama dentro de um paralelepípedo. Então, tá aqui.
Vou colocar o paralelepípedo aqui, ó. Aqui. Só que eu vou colocar um paralelepípedo exatamente com os tamanhos x, y, z. Será que isso vai ficar certo? Acho que vai, hein? Ficou. É. Já fiz melhor. Essa aqui ficou muito ruim, né? Deixa eu... Aqui. Não, ficou pior ainda. Caramba, cara, você tá na frente de um computador. O que custa desenhar uma reta, né? Mas agora já estou fazendo com a caneta. Bah, fica assim mesmo. Só perdi tempo. Tá, então, ó, os vetores E1, E2 e E3 estão aqui. Tá? Aqui, ó, vou colocar mais reforçado. O vetor E1. O vetor mais reforçado aqui. E2 e mais reforçado aqui. O vetor E3. Tá? Então, esse tamanho desse paralelepípedo, isso daqui, ó, é o x. Esse tamanho aqui é o y. E esse tamanho aqui é exatamente o z. Se for assim, a resultante do vetor, dessa soma, ou seja, o vetor u, é exatamente essa diagonal. Essa diagonal aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo traçar isso direitinho. Aqui, opa. Aqui até aqui. É por aí, aqui e depois... Gente, coisa difícil. Estou na frente do computador, achei que fosse ser mais fácil. Aqui. O problema é que eu não enxergo. Eu tenho que... Eu digito olhando para a tela. Aqui, acho que vai ser isso, ó. Caramba. Aqui. Razoável. Sacrifício para desenhar isso aqui, né? Bom, esse daqui é o vetor u. Tá? Beleza, como é que eu calculo, então, o tamanho do vetor u? Bom, para calcular o vetor u, o tamanho do vetor u, a norma do vetor u, eu só preciso calcular esse tamanho dessa diagonal. Ou seja, vamos usar aquela técnica do Pitágoras duplo. Eu preciso calcular a diagonal desse paralelepípedo. Então, primeiro eu vou fazer um Pitágoras aqui, ó. Aqui embaixo, né? Aqui, ó. Tá vendo como fica horrível sem reta? Tá? Mas vocês entenderam, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isto. Aqui, aqui, aqui. Aqui até a... acho que vai dar. Tá? Então, ó, eu vou fazer um Pitágoras aqui. Vou chamar de diagonal 1. Depois eu faço um Pitágoras aqui, ó. Nessa diagonal. Tá? Então, como é que faz o Pitágoras na diagonal 1? Diagonal 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito? E como é que faz a norma do u? A diagonal zona aqui, ó. Vou fazer um outro Pitágoras aqui. Tá? Segue que norma de u... Norma de u é igual a isso ao quadrado, né? É a hipotenusa ao quadrado. Tá? É igual a d1 ao quadrado mais z ao quadrado.
Só que quem que era o D1 ao quadrado? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Portanto, a norma de U, será que eu vou cobrir com a cabeça? Eu acho que não. Tá? Então, a norma de U, eu vou subir todo mundo aqui para cima. Subir para cima demais, né? Vou subir esses elementos aqui. Tá? Bom, então, a norma de U é igual a raiz das coordenadas ao quadrado. Tá? Isso usando uma base ortonormal. Se a base não fosse ortonormal, eu não poderia usar esse cálculo. Não seria tão fácil calcular a norma do vetor. Tá? Então, resumo, ó, essa é a fórmula importante. Tá? Norma do vetor é essa fórmula. Tá bom? Importantíssimo, anotem isso. Perfeito. Ok, então vamos prosseguir. Tá. Fazer um exemplo. Um exemplo simples. Então, um dos exemplos mais simples é você pegar assim. Seja U igual a 1, 1, 1 numa base ortonormal. Se eu não falo nada para você, é porque a base é ortonormal. Tá? Entendam isso. É que nem log. Se eu não coloco a base, é porque a base é 10. Aqui, se eu não falo nada, é porque eu estou usando uma base ortonormal. Tá? Então, seja U igual a 1, 1, calcule norma de U. Tá? Então, a resposta é muito simples. É a raiz das coordenadas ao quadrado. Resposta, norma de U é igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 3. Né? 1 mais 1 mais 1. Costuma dar 3. Pronto. Então, o tamanho do U é 3. Perfeito? Maravilha. Se já sabiam disso, ótimo. Se não sabiam, está ensinado. Agora, vamos para o produto escalar. Então, qual que é a motivação do produto escalar? Então, vamos lembrar aqui, ó. O produto escalar, que é o nosso foco de hoje, o resultado disso é um número associado ao ângulo entre dois vetores IV. Pô, professor, mas eu não precisaria calcular, inventar moda para calcular ângulo. Eu já tenho ao meu favor lei dos cossenos. Tá? Então, olha só. Vou colocar assim, ó, ângulo entre vetores. Calculando o ângulo entre vetores. Tá? Para calcular ângulo entre vetores, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Então, vamos lembrar qual que é a lei dos cossenos. Então, revisão, revisão, revisão. Lei dos cossenos. É isso aqui, ó. Gente, espero que vocês não consigam escutar. Mas, inclusive, eu tentei, passei milhares de anos regulando este microfone para que vocês não escutassem isso. Mas tem um cachorro que fica, não um cachorro, mas tem um monte de cachorro que fica latindo aqui na rua. Não só na rua, mas nas casas das pessoas. E isso atrapalha demais, 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 demais. Né? Então, aí começa um latir, aí late outro, e daqui a pouco tá o quarteirão inteiro latindo. E não tem o que fazer, né? Vamos lá, gente. Lei dos cossenos significa o seguinte, tá? Eu costumo brincar com o pessoal, quando eu estou ensinando para molecada, eu digo que lei dos cossenos é Pitágoras assaltado. Tá? Então, como é que é esse lance do Pitágoras assaltado? Você vai fazer o Pitágoras, você tem esse ângulo aqui, esse é o teu alvo, tá? Você vai pensar na hipotenusa como sendo C. Tá? Então, C vai ser a hipotenusa. Vamos escrever Pitágoras? C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado.
Tá? Vamos assaltar o Pitágoras agora? Assalto vermelho, hein? Nossa conta fica vermelha, tá? Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos, assaltado, tá? Menos 2 vezes AB vezes cosseno do ângulo entre eles. Tá? Essa é a lei dos cossenos. Tá bom? Então, de novo, se não sabia, está aprendido. Se sabia, está lembrado. Agora, vamos supor que eu tenho um vetor dado por dois pontos P e Q. Aqui, ó. Eu vou colocar a origem do sistema aqui. Tá? A origem do sistema. Tem o ponto P. Tem o ponto Q. E aí você tem esse vetor associado. O vetor P e o vetor Q. Agora não usei régua e ficou relativamente retinho, né? Fiz sem régua isso aqui. Tá? Beleza, como que eu faria para aplicar a lei dos cossenos aqui? Vamos supor que meu objetivo é encontrar o cosseno desse ângulo θ. Vou aplicar a lei dos cossenos aqui. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar o vetor QP, usar ele como aquela nossa, entre aspas, hipotenusa. Claro que não é hipotenusa, porque não faz 90 graus, né? Mas, ou seja, vamos usar o QP como ângulo oposto. Oh, meu Deus do céu. Hoje tá difícil. Aqui. Isso. Tá? Esse é o vetor QP. Ele começa no Q e termina no P. Perfeito? Lembrando que o vetor QP, para encontrar o vetor QP, é a mesma coisa que fazer ponto P menos o ponto Q. Tá? Sem setinha, porque isso aqui são coordenadas do ponto. Perfeito? Vamos aplicar a lei dos cossenos aqui? Então, pela lei dos cossenos, vai ficar assim, ó. QP igual a norma. Né? Então, o tamanho do QP é igual ao tamanho do OP ao quadrado mais o tamanho do OQ ao quadrado menos 2 vezes OP vezes OQ vezes o que a gente queria, cosseno entre eles. Cosseno de θ. Perfeito? Vamos dar nomes aos pontos PQ? Então, eu vou chamar o PQ de ponto x1, y1, z1. E o Q eu vou chamar de x2, y2, z2. Tá? Portanto, o vetor QP, então, logo, o vetor QP é o vetor P menos Q, ou seja, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Tá? Como é que seria o vetor OP? OP. Lembrando que a origem é o 0, 0, então ficaria x1 menos 0, que dá x1, x2 menos 0, que dá
y2 menos y1 menos 0 e z1 menos 0. Aqui é 1. Tá? E o vetor OK dá x2 menos 0, que dá x2, y2, z2. Tá? Ou seja, vetores que começam representados como partindo da origem até um determinado ponto P, até um determinado ponto, tem a mesma notação que a coordenada do ponto. Tá? Então, ó, vetor QP, aqui, vetor OP, vetor OK. Eu não coloquei setinha no OK e no OP, né? Não vocês tiram ponto de mim. Aqui. Perfeito, tá? Então vamos colocar isso em termos de coordenadas. Lembrando, aqui falta um quadrado, né? Quadrado e quadrado, perfeito, lei dos cossenos. Tá, maravilha. Vamos colocar então, tirar o OP, ok? E colocar em termos de coordenadas, tá? Como que faz norma do vetor? Então vamos lá na página anterior, norma do vetor é raiz das coordenadas ao quadrado. Perfeito? Então, norma do vetor é raiz das coordenadas ao quadrado. Vou deixar nessa página, vou voltar para essa página aqui e vou anotar o seguinte. Além disso, como uma consequência, né, se eu elevar u ao quadrado, norma de u ao quadrado, o que acontece? Elevou ao quadrado desse lado, né, elevou ao quadrado desse lado, vai sumir a raiz. Vai ficar x ao quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, às vezes, é muito útil trabalhar com norma ao quadrado, porque você não trabalha com a raiz. Vamos voltar para cá. Então, ó, norma ao quadrado, tá? Some a raiz, fica só as coordenadas ao quadrado. Então, desse lado esquerdo, vai ficar assim, x1 menos x2 menos x1 ao quadrado, x2 menos x1 parênteses ao quadrado, primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Isso é igual a coordenadas ao quadrado do OP. Quem que é o OP? x1. Então, deixa eu colocar em preto, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3. Eu tô complicado hoje, né? y2 ao quadrado xyz, que eu dei uma aula ontem de uma outra álgebra e tô todo confuso. Ah, desculpinha, né? E aqui x1, y1, z1 ao quadrado, mais a coordenada do OK ao quadrado, tá? x, y, z com 2, né? Então, antes que eu confunda, x, y, z, tudo ao quadrado, menos 2 vezes, quem que seria o OP? Seria isso aqui. Vou deixar assim. Norma do OP. Tem que ser isso mesmo. x1 não, vou deixar ele quietinho aqui. É isso mesmo. Vou deixar exatamente isso aqui. Aqui.
tá? Então, abrir dos dois lados, tá? Vai ficar assim. O que vai ficar do lado esquerdo? Do lado esquerdo vai ficar x² x2 ao quadrado menos 2 vezes x2, x1 mais x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, y2 ao quadrado menos 2 vezes y2, y1 mais y1 ao quadrado, certo? Mais z2 ao quadrado menos 2 vezes z2, z1 mais z1 ao quadrado e só. E aí, do lado direito, vai ficar toda essa parte aqui, que eu vou copiar. Fica isso, ó. Eu vou copiar e vou tirar minha cabeça para fazer os cortes. Aqui. Isso igual a isso. Opa. Aqui. Vou tirar minha cabeça, ó. Tirei, tá? Então, eu vou cortar os termos semelhantes dos dois lados. Então, ó, vai morrer x² com x², x2 ao quadrado com x2 ao quadrado, x1 ao quadrado com x1 ao quadrado, y2 ao quadrado com y2 ao quadrado, y1 ao quadrado com y1 ao quadrado, z2 ao quadrado, z1 ao quadrado, com z2 ao quadrado, z1 ao quadrado. Olha só o que ficou. E além disso, dos dois lados, o que restou ficou tudo multiplicado por 2, ó. Tá? 2 vezes 2, menos 2, menos 2, menos 2. E aqui menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o menos 2 dos dois lados. Tá? Eu vou dividir tudo por menos 2. Então, vou cortar... Não vou fazer isso aqui, não. Vou fazer isso, ó. Vou escrever na próxima página, senão vai ficar confuso para vocês. Aqui... Vai ficar... Deixa eu pegar todo mundo aqui. Aqui. Perfeito. Tá? Só mudei de página. Perfeito? Então fica assim, ó. Só vou copiar o que ficou faltando. Né? Menos 2x2, x1, menos 2, y2, y1, menos 2, z2, z1. Isso é igual a menos 2 vezes, faltou um norma aqui, faltou um norma aqui e faltou um norma aqui. Tá? Menos 2 norma de OP vezes norma de OQ vezes cosseno do ângulo entre eles. Vezes cosseno de θ. Então, agora eu vou dividir os dois lados por menos 2. Então, ó, dividido por menos 2, dividido por menos 2. O que vai acontecer? Vai cortar todos os menos 2 dos dois lados. E vai cair nisso, ó. x2 vezes x1. x2 vezes x1. Mais y2 vezes y1. Mais z2 vezes z1. Isso é igual a tamanho do OP vezes tamanho do OQ vezes cosseno do ângulo entre eles. Vamos chamar o OP e o OQ de U e V. Vou pegar isso aqui, ó. Tá? Eu vou chamar OP e OQ de U e V. Então, seja OP igual a U
e OV, OK, igual a V. Então, o que acontece? Você tem o seguinte, né? Quais as coordenadas do OP? É a coordenada do U. Então, OP é U. Isso aqui é o vetor U. Isso aqui é o vetor Z, o vetor V. Tá? Significa o seguinte. Tá? Eu vou pegar, vou reescrever esta fórmula assim, ó. x2, x1, mais y2, y1, mais z2, z1, é igual a norma de U vezes norma de V vezes cosseno do ângulo entre eles. Tá certo? Então, se você quiser saber o ângulo entre esses dois vetores, basta você dividir essa componente de cima aqui pelo produto das normas. Então, segue que cosseno de θ é igual a x2, vou colocar assim, ó, vou só mudar a ordem dos produtos, tá? x1, x2, x2, mais y1, y2, mais z1, z2, dividido por norma de U vezes norma de Z, de V. Tá? Essa parte que está aqui em cima, essa componente que está aqui em cima, eu vou definir isso como produto escalar. Vou colocar mais para baixo. Tá? Eu vou definir isso daqui como... Assim, ó, definimos essa componente como U vezes V. Tá? Então, resumo. U vezes V é... Vou voltar para a cabeça. Deixa eu ver se vai atrapalhar. U vezes V é o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, mais o terceiro vezes o terceiro. Essa é a definição de U vezes V. Por que essa definição? Porque definindo assim, o cosseno do ângulo entre dois vetores vira U vezes V, dividido pela norma de U, norma de V. Tá certo? Então, é assim que se define o produto escalar. Lembrando, então, que produto escalar é um número. Vamos a um exemplo. Eu vou formalizar a definição, tá? Então, definição. Então, sejam... colocar assim. Definimos o produto escalar entre dois vetores como U vezes V. Isso é igual a 0 se um dos vetores for 0, dos vetores for o vetor nulo, tá? Porque aí não tem nem ângulo. Mas se os dois vetores forem não nulos, né, então eu defino como norma de U, norma de V, vezes cosseno entre U e V. Se U diferente de 0 e V diferente de 0.
Perfeito? Essa é a definição de produto escalar. Tá? Além disso, né, numa base ortonormal, então nós já vimos que o produto escalar é definido como primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro. Tá? Ok. Assim, importante também que uma consequência dessa definição, vou colocar assim, ó, corolário, se eu definir o produto escalar como sendo, né, o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro, então a norma de U seria raiz de x, y, z, né, tudo ao quadrado, né, x, y, z, tudo ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é igual a raiz de x, y, z vezes x, y, z. Tá? Por quê? Se você faz esse produto, é o primeiro vezes o primeiro da x quadrado, mais segundo vezes segundo da x quadrado, mais terceiro vezes terceiro da x quadrado. Então, isso fica igual a raiz de u vezes u. Tá? Com u igual a x, y, z. Perfeito? Vamos fazer um exemplo simples e aí eu indico depois alguns exercícios para vocês fazerem. Tá? Então, é um exercício do Boulos, exatamente assim, ó. Exercício. Tá? Encontre a medida. Eu vou fazer um exercício datado, tá? Encontre a medida em radianos entre, né, já passei de 40 minutos, já estou matando vocês já, tá? Radianos entre U igual a 2, 0, menos 3 e V igual a 1, 1, 1. Resposta. Nossa, que... Se fosse um psicotécnico, como passava, né? Resposta. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer usar o produto escalar para descobrir o cosseno entre eles. Tá bom? Se a gente quer ângulo, basta descobrir cosseno. Então, vamos fazer U vezes V sobre norma de U, norma de V. Isso vai dar exatamente cosseno do θ, cosseno entre eles. E o cosseno entre eles é igual a... Quanto que vai dar U vezes V? Eu vou ter que fazer o primeiro vezes o primeiro, né? Olha só, 2 vezes 1, vou deixar anotado para vocês. 2 vezes 1, mais 0 vezes 1, obviamente dá 0. Eu só estou escrevendo para deixar anotado. E menos 3 vezes 1. Dividido por norma de U. Como é que é a norma de U? Raiz das coordenadas ao quadrado de U. 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Vai dar 5. Vezes raiz coordenadas de V ao quadrado. 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, dá 3. Tá? Então, aqui vai ficar 2 mais 0 menos 3, dá menos 1, sobre raiz de 5 vezes raiz de 3, que dá igual a menos 1 sobre raiz de 15. Portanto, o θ é o contrário, é o ângulo cujo cosseno dá menos 1 sobre raiz de 15.
Ou seja, né, a função inversa do cosseno. Ela é a arco-cosseno, é a inversa trigonométrica da cosseno. Tá? Segue que o ângulo é arco-cosseno de menos 1 sobre raiz de 15. Se você quiser racionalizar esse número, fica à vontade. Vai dar menos raiz de 15 sobre 15. Tá? Então, racionalizar não vai mudar muito a minha situação. Perfeito? Pergunta 2. B. Podemos dizer que U e V são ortogonais ou perpendiculares, né? Será que eles estão assim? Não estão assim, sabe por quê, gente? Porque se eles estivessem assim, o cosseno era zero. Então o produto é zero. Tá? Então resposta: não. Pois U vezes V é a mesma coisa que norma de U vezes norma de V vezes cosseno de θ, que é diferente de zero. Se fosse perpendicular, o cosseno daria zero. Tá? Isso daqui é um número diferente de zero, que o vetor não é nulo. Esse daqui é um número diferente de zero. Tá? Então, número vezes número, tá? O zero é número, claro, mas quando eu falo número é diferente de zero, tá? Então, ó, número vezes outro número não dá zero. Nenhum dos três é zero. Então, cosseno não é zero. Tá? Então, isso é importante. Tá? E aí eu finalizo com o seguinte resultado. Importantíssimo. Proposição. Sejam U e V vetores não nulos. Então, U é ortogonal a V, C e somente C, U vezes V é igual a zero. Tá? A demonstração eu vou deixar como exercício, porque ela é muito simples. Mais ou menos simples, né? Você vai ter que parte do princípio que isso é zero, mostra que o ângulo é zero, e parte do princípio que eles são ortogonais, mostra que o produto é zero. Tá? Em 2 linhas sai. Qualquer coisa vocês me perguntam, tá bom? Vou deixar aqui, ó. Exercício. Já matei vocês aí com 50 e tantos, quase 1 hora de aula já. Tá? Então, entenderam, pessoal? Então, resumo da aula. Vou pegar isso aqui em branco. Então, resumo da aula. O produto escalar, que foi que trabalhamos hoje, tá? Ele resulta em um número associado ao ângulo entre dois vetores. Mas associado como? Em termos do cosseno. Tá? Então, quando você calcula pense em dois vetores de tamanho 1. Se você calcula U vezes V, o resultado dá o cosseno entre eles, tá? Porque se ele é tamanho 1, você vai estar dividindo tudo por 1. Se ele não tiver tamanho 1, basta você corrigir os tamanhos que sai o cosseno do vetor. Tá? Então, produto escalar resulta em um número. Entenderam isso? Maravilha, estamos de acordo. Perfeito, meus queridos. Então, ó, finalizamos a aula de hoje. Próxima aula, produto vetorial. Ele também tem aplicações geométricas e aí depois a gente mistura os dois produtos. Ok? Então, meus queridos, um forte abraço para vocês e qualquer coisa, por favor, me procurem.
Tchau, tchau, gente. Até mais.